Maravilha. Eu vou abrir aqui um pouco. Deixa eu aproveitar que não tem nada a dividir na tela e vou ver vocês. Antes da gente iniciar, retomar aqui, deixa eu ver o chat aqui. Antes da gente retomar. É isso. Aqui. Maravilha. Bom, pessoal, antes da gente voltar, só para a gente modular os efeitos, queria que vocês falassem aí como é que está o som, como é que está a velocidade. Eu fico preocupado com a velocidade, porque não adianta nada eu estar falando igual um maluco aqui e vocês não entenderam o que eu estou falando. Eu preciso ser compreendido. Então, eu preciso saber se vocês estão me compreendendo. Não adianta nada eu ficar igual um louco aqui falando alucinado se vocês não estão pegando. Tá bom? Tranquilo? Maravilha. Então, beleza. Isso aí, bom, então, o feedback tá bom, então. Muito bem, muito bem. Muito bem. Só pegando a resposta aqui. Como eu disse, em se tratando de automutilação, só pegando a pergunta da Amanda. Doutor, no caso do artigo 122, se da automutilação resulta morte, também não vai a júri? Exatamente, a gente tem que lembrar, eu disse para vocês, que o que conta não é o resultado morte em si. O que leva o crime a júri não é o resultado morte em si, mas sim o bem jurídico tutelado. No caso do bem jurídico tutelado, na automutilação, em tese, não é a vida. O bem jurídico tutelado na automutilação é a integridade física. Então, vejam só, até mesmo lá no 122, quando da automutilação resultar em morte, aí você, deixa eu só jogar aqui, vai ter só uma. Daqui a pouco eu coloco lá, senão eu já vou ter que repartir a tela. Deixa eu. Vou repartir com vocês. Está aparecendo? Ainda não, né? Produção de dor, aqui para segundos. Deixa eu já. Eu vou dividir com vocês. Eu queria. Deixa eu. Senão eu não queria dividir tão cedo, eu queria conversar um pouquinho com vocês antes. Tá aí no 120, para quem está com o código aberto, o 122, parágrafo. Se consumo, se da mutilação resulta morte. Parágrafo 2º. Mesmo no caso da automutilação que resulta em morte, pelo fato do bem jurídico tutelado, nesse caso não ser a vida, o resultado morte ele é atingido a título de preterdolo, ainda assim não iria a júri. Claro que eu estou falando para vocês é algo doutrinário, não existe jurisprudência sobre isso. Isso não chega aos tribunais, isso quem discute é a doutrina. Aí entra naquela mesma questão da lesão corporal. É possível que a lesão corporal resulte em morte? É possível. A lesão corporal que resulta em morte vai a júri? Não vai a júri. Da mesma forma, a automutilação. Se a automutilação resulta em morte, ela também não vai a júri, porque o bem jurídico tutelado, nesse caso, não seria aí a vida, mas sim a integridade física. Fui claro, Amanda? Eu estou falando que é algo assim, é algo doutrinário, não é algo concreto, algo que a gente vê nos tribunais, até porque essa questão não chegou nos tribunais ainda, por ser recente e ser muito difícil, gente. Eu já fiz 200 júris na minha vida, nenhum júri por 122.
Isso porque não chega nos tribunais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso, a jurisprudência não é formada sobre esse tema porque esse assunto não chega nos tribunais. Então, o que a gente vai ter é doutrina sobre o assunto. Beleza? Muito bem. Bom, já que vocês falaram que está ok, é o ritmo da aula. Vamos continuar. Muitas coisas legais para falar. Vou ficar aqui com vocês um pouquinho. Quem puder ligar a câmera, é bom que eu vou enxergando vocês. A gente está falando do nosso amigo namorado. Qual que é o crime do namorado? Onde o namorado entra nessa história? Pô, professor, agora você explodiu minha cabeça. Eu fiquei pensando aqui no intervalo. O namorado, ele praticou manobra abortiva na gestante? Sim ou não? Balança a cabeça. O namorado, quando ele dá o remédio, ele pratica manobra abortiva? Não. O namorado não praticou manobra abortiva na gestante. O namorado entregou o remédio para ela. Ela que introduziu o remédio dela mesma. Ela praticou o autoaborto. O namorado não pode responder pelo 126, porque o 126 é do crime de quem pratica manobra abortiva com o consentimento da gestante. E nós temos um problema, porque eu disse para vocês que o 124 é crime de mão própria. E disse para vocês que crime de mão própria não admite coautoria. Coautoria. Então, o namorado não poderia ser coautor do 124. Mas não sei se vocês pegaram aí o gancho que eu dei para vocês. Crime de mão própria não admite coautoria, mas crime de mão própria admite participação. Então, aquele que induz, instiga ou auxilia a parturiente responde pelo 124 a título de partícipe. O namorado, então, será partícipe do artigo 124. Crimes de mão própria, isso fica bem muito claro para vocês, crimes de mão própria não admitem coautoria. Mas crimes de mão própria admitem participação. E é por isso que o namorado, quando ele compra, auxilia a namorada na prática abortiva, ele não pratica a manobra abortiva nela mesma. Por isso que não vai para o 126. Mas quando ele compra o remédio e entrega para ela, ele vai responder como partícipe do 124. Ok, pessoal? Sacaram isso? Pergunta maravilhosa. Pergunta maravilhosa. E seria a mesma resposta do farmacêutico. O farmacêutico sabe que está vendendo aquele remédio, que aquele remédio vai ser utilizado naquilo e ainda assim vende um remédio para a parturiente. O farmacêutico também responderia pelo 124 a título de partícipe. Sacaram o que eu estou dizendo? Sim ou não, pessoal? Fala essa cabeça. Maravilha. Maravilha. Isso é sensacional. Eu falo para vocês. De 10, 9 é isso aqui. Fácil. Fácil. O que foi, gente? Eu fico curioso essas cochichas. Não sei se é comigo. Muito bem. Muito bem. Olha o 128. O 128, eu quero ver um pouco vocês, não vou jogar na tela, não. O 128 trata das hipóteses de aborto legal. As hipóteses que a lei permite o aborto. A lei permite o aborto. E a lei permite o aborto em duas situações, desde que o aborto seja praticado por médicos. Tem que ficar muito claro, porque a causa excludente de licitude é para o médico. Médico. O médico pratica a manobra abortiva. Muito bem. Quando é que esse aborto vai ser legal, esse aborto vai ser permitido em duas situações? Para a lei. Repito, para a lei, duas situações em que o aborto é permitido. Primeira, quando a gestação gerar risco de morte à gestante. Quando a gestação gerar risco de morte à gestante. Então, o médico pode ir lá e praticar a manobra abortiva. Maravilha. Segunda situação. Quando a gravidez é decorrente de estupro.
quando a gravidez é decorrente de estupro, seja ele de vulnerável, seja ele a modalidade de estupro que for, pode sim haver a manobra abortiva. Só que nesse caso, é imprescindível o consentimento da gestante. A gestante tem que consentir. Pergunto para vocês: é preciso autorização judicial? Meus amigos, se fosse necessária autorização judicial, essa mulher teria 3 filhos antes de decidir isso na justiça. Não é necessária autorização judicial. Não é necessária autorização judicial. Não é necessária autorização judicial. Não é mesmo sequer necessário um boletim de ocorrência no caso de gravidez decorrente de estupro. Não é necessário sequer boletim de ocorrência. Você não pode obrigar a mulher a se revitimizar. Ah, professor, como é que funciona na prática? Na prática é montado um conselho, o médico ele tem isso está disciplinado pelo Conselho Federal de Medicina. O médico monta um conselho e vai avaliar a situação. Mas não é necessário sequer um boletim de ocorrência no caso de gravidez decorrente de estupro. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem que ficar muito claro para vocês, isso já está sedimentado, é tranquilo. E, além dessas 2 hipóteses de aborto legal, nós temos uma terceira hipótese, que é uma hipótese que a jurisprudência do Supremo passou a admitir o aborto. Então, cuidado com o nome, porque agora não é mais aborto legal. Aborto legal só tem 2: gravidez decorrente de estupro e gravidez que gera risco de morte para a gestante. Isso é aborto legal. Agora nós temos uma terceira hipótese, que foi sedimentada e construída pela jurisprudência a partir da DPF 54, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 54, que é o caso do feto anencéfalo, ou os casos de anencefalia. O Supremo entendeu que na hipótese de anencefalia também é possível o aborto. Também é possível o aborto. Ou seja, não é hipótese legal, é hipótese de aborto construída pela jurisprudência. Isso tem que ficar claro para vocês. E é muito interessante essa terceira hipótese, porque, e guardem isso, também não é necessária autorização judicial. Em se tratando de anencéfalo, também não é necessária autorização judicial. Basta os exames médicos comprovando a anencefalia. E a anencefalia não é microcefalia. São coisas distintas. Isso porque já vi que tentando levar a mesma questão da anencefalia e querendo se dar o mesmo tratamento. A anencefalia e a microcefalia são coisas distintas. São coisas distintas. Microcefalia não existe essa autorização judicial. Esse entendimento, essa compreensão judicial sobre o tema. Então, basta que a mulher ela tenha o comprovante de que se trata de um feto anencéfalo, que a manobra abortiva pode ser praticada. Ah, professor, mas eu vi que o médico não faz. Uma coisa é prova, uma coisa é realidade, outra coisa é prova. Tá? Para prova, é isso que vocês vão colocar. Claro que no mundo real é muito mais difícil, é um transtorno gigantesco para a mulher. Isso eu sei que eu já. Só para quebrar um pouco o ritmo da aula, eu tive um caso em que uma senhora chegou para mim, falou: doutor, tá aqui os exames, eu estou em período de gestação e a barriga dela já estava grande. Tem período de gestação, mas só que é anencéfalo. Eu já procurei a instituição tal, já procurei a instituição. O médico não faz. O médico não faz. O médico, ele não quer ter essa responsabilidade, ele não faz. Ele falou para mim que só faz com autorização judicial. E eu já procurei a entidade tal, órgão tal, e eles não quiseram ingressar com a ação para mim. Estou procurando o senhor. E aí foi a parte que mais me doeu, foi quando... Gente, uma gestação em um mês é uma mudança drástica no corpo da mulher. Ela já estava 2 meses buscando a prática do aborto, porque se tratava do anencéfalo. E ela chegou e disse assim, para mim foi um negócio que eu nunca mais esqueci. Professor, doutor, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei nem se eu posso amar. Porque eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas às vezes eu acho que eu sinto mexer. E eu não posso sentir mexer, porque senão eu vou sofrer muito. Eu preciso resolver isso logo.
Eu falo isso para vocês entenderem que uma coisa é a gente ficar conversando aqui e divagando, mas na hora, na prática, isso é urgente. A gente não tem como esperar uma decisão judicial sobre isso. Um mês, no caso de uma gestação, é muito tempo. É muito tempo. E aí a gente teve que fazer teve que falar com o médico, tem que explicar para o médico o que eu tenho que fazer, mas no final deu tudo certo. Mas só para vocês entenderem como que funciona. Uma coisa é prova. Para prova, e é isso mesmo, não precisa de autorização judicial, na vida prática é tudo mais difícil, tudo mais complexo. Muito bem. Bom, agora avançando um pouco mais, só um pequeno avanço, só jurisprudência, quero dar jurisprudência para vocês. Jurisprudência não, minto. Um precedente. Há um precedente do STF, da primeira turma do STF, gerou maior bafafá. A gente não pode confundir jurisprudência com precedente. Precedente é decisão isolada. Há um precedente do STF autorizando o aborto para a parturiente que contava com até 3 meses de gestação. Se indagados em prova, existe sim um precedente dentro do STF. A justificativa foi que até os 3 meses não haveria ainda sistema nervoso central formado. Pela inexistência de sistema nervoso central formado, é possível que você não fala em vida, pois a vida exige atividade encefálica. Se até os 3 meses não há o sistema nervoso centrado, você sequer pode falar em vida. Portanto, não haveria crime nessa situação. Vocês entenderam o raciocínio? De novo. Voltando, conceitual. O que é morte? Quem é morto e quem é vivo no nosso direito penal? A vida, quando a gente fala em vida, é até interessante a gente falar sobre isso. Vida para o direito penal, esquece direito civil. Vida para o direito penal, nós temos vida intrauterina e vida extrauterina. Para o direito penal, 2 tipos de vida: intrauterina e extrauterina. A vida intrauterina se inicia com um fenômeno chamado nidação. Nidação. A nidação é quando o óvulo já fecundado se agrega à parede do útero materno. E lá vai se desenvolver. Isso chama nidação. Não se confunde com fecundação. Fecundação é o encontro do esperma com o óvulo. Não é isso. É um plus. A nidação é quando esse óvulo já fecundado se agrega à parede do útero materno. Muito bem. Além disso, então, a vida intrauterina se inicia com esse fenômeno. A vida extrauterina, ela se inicia com o parto. Tanto é que eu falo em infanticídio quando a manobra ocorre durante ou logo após o parto. E é por isso que, durante o parto, eu já falo em infanticídio. Eu só posso falar em aborto enquanto a vida for intrauterina. A partir do momento em que se inicia o parto, eu já falo em vida extrauterina. Vida extrauterina só me autoriza a falar, a partir daí, em outros crimes. Infanticídio ou homicídio, dependendo do estado corporal. Sacaram isso? Sacaram isso? Ok. Iniciou o parto, não existe mais vida intrauterina. Eu falo em vida extrauterina. Portanto, eu não falo mais de crime de aborto. Ok? Ok? Maravilha. E a morte? O que é morte? Já sabemos o que é vida. E o que é morte? Para o direito penal, a morte ela ocorre com a cessação da atividade encefálica. É o risco no encefalograma. Se não tem mais atividade cerebral, não há mais vida, é a morte. Pouco importa se o camarada tem os órgãos ainda vivos, coração batendo. Tanto é que o transplante ocorre com o coração batendo. Se você deixa o coração parar de bater, aquele coração não vai poder ser transplantado. O cara fica ligado por máquinas, desde que haja morte cerebral. O que interessa para o direito é a morte cerebral. Ok. O que o Supremo disse nesse julgamento? Olha, se até o 3º mês de gestação não há sistema nervoso central formado, eu não posso sequer dizer que há vida intrauterina. Então, por isso, manobra abortiva até o 3º mês é fato ativo.
Foi um precedente do Supremo, uma vez só. Esse assunto já bateu no Supremo de novo e o Supremo não decidiu da mesma forma. Sacaram isso, pessoal? Ok? Ok? Um precedente. E esse caso foi muito mais grave, porque envolvia uma clínica clandestina e entendeu-se pela tipicidade não só do 124 da gestante, mas também do 126 do médico que praticou a manobra abortiva na gestante. Sacaram o que eu estou dizendo? Ok? Estamos bem? Maravilha, sensacional. Muito bem, pessoal. 124, 126, é isso. Vamos evoluir. Vou jogar aqui para vocês agora a nossa lei, para a gente falar de stalking, crime da moda. Aqui a gente vai perder um tempozinho, porque vale a pena a gente conversar sobre ele. Já vou dividir com vocês. Deixa eu só pegar um negócio aqui que caiu. Um minutinho. Pronto. Vocês estão vendo aí? Maravilha. Vamos lá. 124, 128. 147A. A gente tem o 147A e o 147B, que são novidades. A gente vai perder um tempo maior aqui no 147A. Muito bem. Veja aqui que a gente migrou. A gente estava falando de crimes contra a pessoa, crimes contra a vida. Agora a gente está falando em crimes contra a liberdade individual, crimes contra a liberdade pessoal. Aqui a gente fala de constrangimento legal, nessa sessão a gente fala de constrangimento legal, a gente fala de ameaça, mas aqui eu quero falar com vocês de stalking, de 147A. Veja só, nós temos um 147, que é o crime de ameaça, e nós temos um 147A, que é o crime de stalking. Crime 2021, assim como um 147B, também introduzido agora em 2021. A chance de cair na prova é de 100 milhões de %. Então, é por isso que a gente vai falar sobre isso. Muito bem, sensacional. Um 147A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Olha a pena, pelo menos o stalking na sua forma fundamental, tem pena que vai de 6 meses a 2 anos. E logo, meus amiguinhos, viu a pena? 6 meses a 2 anos. O que é isso? Infração de menor potencial ofensivo. O stalking na sua modalidade fundamental, o stalking na sua modalidade do caput, é uma infração de menor potencial ofensivo. A gente não pode esquecer disso. Isso é cara de prova. É cara de prova. É cara de prova. O que é infração de menor potencial ofensivo? Infrações de menor potencial ofensivo são todas aquelas cuja pena máxima em abstrato seja igual ou inferior a 2 anos. Está lá na Lei 9.099/95. Maravilha, maravilha. Lembrando aqui também que, pela redação do 147, isso tem que ficar muito claro para vocês, pelo menos na forma fundamental, na forma do caput, a vítima não necessariamente é mulher. A vítima não necessariamente é mulher. A vítima do stalking pode ser homem. Inclusive, se o stalking for praticado no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, aí sim há uma causa de aumento. Há uma causa de aumento, que é capaz até mesmo de tirar a competência, de desnaturar o crime como uma infração de menor potencial ofensivo. Muito bem, muito bem. Só para ficar muito claro, eu já tive casos, estou acompanhando um caso
um inquérito que vai para a denúncia, em que o sujeito ativo é uma mulher e a vítima é um homem. Então, é perfeitamente possível que no stalking a vítima seja do sexo masculino. E já falo com vocês diferentemente do 147B. 147B, que fala de dano emocional, dano psicológico, o sujeito passivo só pode ser mulher. Estão me acompanhando, pessoal? Já tem que pegar já ir pegando esses detalhes. Mas a gente está falando um 47A aqui, vamos parar aqui por enquanto. O que é isso, professor? Como é que isso? O que é esse stalking? O que é essa perseguição? Como é que isso funciona? Como é que ela pode ser praticada? Imagina aquela situação em que o indivíduo ele não aceita o término do relacionamento e começa a vigiar onde a mulher está indo. E a mulher, para sair para não sair daquela vigília, tem que mudar a sua rotina, tem que mudar o seu caminho. Não é necessário que aquele camarada se dirija a palavra para ela. Isso tem que ficar muito claro. O stalking não exige a ameaça. O stalking é a perseguição. Não é necessário que haja uma ameaça efetiva. O simples fato do indivíduo começar a observar o trajeto da vítima e isso incomodá-la, já pode caracterizar o stalking. Claro que o mais comum vai ser aquele stalking praticado por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, em que o cara vai falar: o que você está fazendo agora? Se você, onde você vai? Para onde você foi? Se você sair de casa, eu vou te pegar. E olhem que a ameaça, que tem uma ameaça aí do 147, um 47 caput, não falando do 47A, nesses casos em que há uma perseguição reiterada com ameaça, com essa grave ameaça, eu vou te matar, eu vou te bater, se eu te ver na rua com alguém, o cara começa a perseguir, a incomodar a vítima por meio de ameaça. A gente não pode esquecer, que, pelo menos até agora, o entendimento predominante é que a ameaça ela é absorvida pelo 147A. O camarada não vai responder pelo crime de ameaça e pelo crime de stalking. Até mesmo vocês observarem a redação, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Então, se houver a ameaça propriamente dita, não vai ser concurso material de crimes. O crime do 147A vai absorver o crime do 147 caput. Foi claro isso aí, pessoal? Maravilha. Maravilha, sensacional. Outra coisa, nessa mesma onda. Percebam que isso aqui, todo mundo que escreveu sobre stalking está fazendo essa venda casada na hora de explicar. Então, por isso eu vou fazer essa mesma venda para vocês, porque eu estou achando que quem for cobrar na prova pode cobrar dessa forma. Estão falando em cyber stalking. O que é cyber stalking? É o stalking praticado por meio de ambiente virtual. Nada mais do que isso. É o stalking praticado pelo WhatsApp. É o stalking praticado pelo Facebook. O cara não para de mandar mensagens. Isso é o chamado cyber stalking. Nada demais, nada fora da curva, mas lembrem desse nome. O cyber stalking é o stalking praticado em ambiente virtual. Ok? Tranquilos? Maravilha. E olha só essa terceira hipótese, essa terceira situação caracterizadora de stalking, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. E aqui repito para vocês, não é necessário, para que se caracterize o stalking, que a vítima seja ameaçada. Não é necessário, para que se caracterize o stalking, que a vítima esteja com medo do autor. Basta que haja perseguição. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine vocês que eu sou um cara muito famoso. Sou muito famoso. Estou lá na minha casa de praia. E todo dia um infeliz de um repórter manda o drone lá me filmar. Eu lá na minha casa. E o cara me filmando.
Eu estou com medo dele? Não estou com medo, mas ele está me perturbando, ele está ingressando na minha esfera de liberdade, na minha esfera de liberdade, de privacidade. Estão sacando isso? Estão sacando isso, pessoal? Isso é maravilhoso. É o caso do paparazzi. Isso é o caso do paparazzi. Olha que legal. Olha que... É por isso que eu quero ficar muito claro na mente de vocês que o stalking, embora possa ter a grave ameaça, ele não exige a grave ameaça para sua caracterização. A grave ameaça é uma das formas de se caracterizar o stalking, mas não a única. Não a única. Tudo bem. Sensacional. Só a título, acho que vale a pena vocês anotarem. A doutrina destaca 3 modalidades de stalking. Anotem. Stalking afetivo, que é aquele stalking afetivo, que é aquele em que o agente é movido por paixões, seja ódio, raiva, amor. Afetivo, em que o agente é movido por paixões. Stalking funcional é aquele em que a perseguição ocorre no ambiente de trabalho. Eu não estou falando de assédio, hein? De assédio sexual nesse caso. Até para ser assédio sexual tem que ter ascendência entre um e outro. Tem que ser o chefe. Não estou falando disso. Stalking funcional, que é aquele que ocorre no ambiente de trabalho. Por exemplo, o cara começa a perseguir a colega para evitar que ela seja promovida de alguma forma. Começa a mandar e-mails, spams, e-mails para ela na caixa postal, para de alguma forma desequilibrá-la. E, por fim, o stalking de idolatria. Stalking de idolatria, que é aquele, geralmente, em que há envolvimento de celebridades, políticos, de pessoas públicas. Nesse caso, o sujeito ativo pode ser tanto fãs quanto paparazzi. E eu quero que vocês fiquem muito tranquilos aí sobre isso, porque, embora o stalking no direito brasileiro seja algo muito recente, ele já é criminalizado no direito norte-americano desde a década de 90. E justamente no estado da Califórnia foi onde começou essa criminalização. A Califórnia é onde tem enfrenta... É conhecido por ser o recanto das celebridades. Então, foi lá que se construiu toda essa doutrina sobre o stalking, que já está sendo copiada e implementada aqui no Brasil. Então, embora seja algo novo do Brasil, o crime de stalking já ocorre desde a década de 90 nos Estados Unidos, já é criminalizado por lá, e a gente está imitando, copiando um pouco da estrutura que foi concebida para lá. Imprescindível a gente lembrar disso aqui. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Crime de ação penal pública condicionada à representação. Crime de ação penal pública condicionada à representação vai cair na prova. Crime de ação penal pública condicionada à representação. Maravilha. Vamos para um 47B. Vale a pena, antes de eu começar a falar do 47B, vale a pena vocês darem uma olhada na Lei 14.188. A Lei 14.188, ela faz alteração em vários dispositivos, inclusive da lesão corporal. Faz alteração na lesão corporal. Cria um programa, o programa do sinal da Cruz Vermelha. O X vermelho. Lembra aquele negócio da mão? Vocês já viram? Todo mundo postou fotinha com o X vermelho para identificar a mulher que é vítima de violência psicológica. Então, ele institui o programa do sinal vermelho, a Lei 14.188. Agora, esse programa ele se iniciou pelo CNJ, por isso tem tudo a ver com a prova de vocês. Foi um programa capitaneado pelo CNJ, que depois virou lei. Então, eu, como examinador, se eu quiser, eu quero que o cara entenda
eu que estou dentro do judiciário, eu quero que o cara entenda o que eu estou fazendo. Eu, como examinador, eu ia gostar que ele soubesse que esse programa, no final da Cruz Vermelha, foi a gente, foi o judiciário que trouxe, que entabulou e que virou lei. Então, acho legal vocês darem uma olhada na 1488, lei pequenininha, que além de instituir o sinal da Cruz Vermelha, que aumentar as hipóteses de lesão corporal lá no 129, trazendo agora aquela praticada contra a mulher no âmbito doméstico. Também tem o 147B, que é o crime de violência psicológica. Nada demais. Vamos lê-lo. 147B, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Por exemplo, você proibir a mulher de frequentar o culto, de frequentar a igreja, de ridicularizá-la por conta disso. Tudo isso pode caracterizar aqui um 147B. Vocês podem perceber que é um dispositivo muito aberto. Vale a pena vocês lerem e decorarem todas essas hipóteses. A prova de vocês não vai sair disso. Sugestão que eu dou? Decorem tudo com o 47B fala, mas leiam também a Lei 14.188. A lei que trouxe, que inseriu um 47B aqui. Vale a pena para a prova de vocês. Ah, professor, eu acabei de ver o edital aqui. O edital não fala da lei 14.188. Miguinho, pode cair na prova. O STJ já definiu que todas as matérias que sejam periféricas, que tenham relação com aquilo que está sendo cobrado pelo edital, ainda que não seja objeto direto de edital, podem sim ser objeto de questionamento. Fica a minha dica, estudaria dar uma lida rápida na 1488. Maravilha, sensacional, pena também de 6 meses a 2 anos, vale a pena aqui, só que lembrando que, em se tratando de crime no âmbito doméstico e familiar, eu não aplico a lei do Juizado Especial Criminal. Eu não aplico a 9.099, só para ficar claro. Embora possa ser uma infração de menor potencial ofensivo. Muito bem, sensacional. Seguindo. Ah, professor, está rápido demais. A gente tem que ir rápido. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Tem alteração nova. Vejam aqui. Estou grifando aí com vocês. Nada demais. Não vou falar sobre isso, mas quero que vocês leiam. Vocês têm que ler. Porque é decoreba, não precisa de professor para vocês aprenderem o que está escrito na lei. Isso aí é só ler, você não precisa de ninguém para explicar. Olha aqui o artigo 4º-C, introduzido agora em 2021, e o 4º-B. Por quê? O examinador adora coisa nova. Adora coisa nova. E aqui vocês vão perceber que é uma qualificadora específica para a fraude, que é um dispositivo que se aplica de forma específica ao furto praticado mediante fraude. Guardem isso, que aqui tudo que veio no 4º-B e no 4º-C está relacionado ao furto praticado mediante fraude. Se vocês decorarem isso, vai ficar mais fácil na hora da prova. Vou falar sobre isso novamente, mas só quero fazer esse apontamento inicial. Vamos lá, que o nosso tempo é curto. O que eu quero que vocês saibam de furto? Furto é imprescindível que vocês se recordem que o crime se consuma observando-se a inversão da posse. Teoria da Amócio. Para que o crime se consume, basta a inversão da posse. Não é necessário que a posse seja mansa e pacífica. Basta a inversão da posse que o crime já se consuma. Exemplo, imaginem vocês que uma ajudante do lar ingressa às 8 horas na casa da patroa e sai às 8 horas da noite. Lá por volta de 2 horas da tarde, a patroa sente falta de um anel, de um bracelete. E aí indaga para a ajudante: você viu o bracelete? A ajudante fica nervosa e fala: dona, eu peguei. 10 horas da manhã eu estava limpando o quarto da senhora e eu coloquei ele aqui dentro do meu bustier, está aqui. Pergunto para vocês, esse crime está consumado ou tentado?
Não respondam todos ao mesmo tempo. Ela pegou isso 10 horas da manhã, lá na casa da patroa. Ela ia ficar lá até 8 horas da noite. E ela, por algum motivo, ela resolveu confessar que estava com aquele trem 10 horas da manhã, isso era 2 horas da tarde. Esse negócio, esse furto está consumado ou está tentado. Eu dou esse exemplo absurdo justamente para vocês irem com fé. Com fé. O que fala a teoria da Amócio? Inversão da posse. Meu amiguinho, quando ela colocou dentro do tchan, colocou dentro da bolsa, consumou o crime. Não é necessário que ela desloque do local com objeto. Não é necessário posse mansa e pacífica. O crime está consumado com a mera inversão da posse, teoria da Amócio. Ok, pessoal? Isso vale também para o roubo. Isso vale também para o roubo. Basta a inversão da posse. Não é necessário posse mansa e pacífica. Muito bem. A gente tem que lembrar, isso já tem que ser automático, o furto na sua modalidade fundamental, o furto do caput, ele tem pena que vai de 1 a 4 anos, pena mínima de 1 ano. Pena mínima de 1 ano, já tem que bater e já tem que ligar, que embora não seja uma infração de menor potencial ofensivo, pois 4 é maior do que 2, não pode ser infração de menor potencial ofensivo, o crime de furto admite suspensão condicional do processo, pois a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Claro que eu estou falando do furto na sua modalidade fundamental, o furto do caput, admite suspensão condicional do processo, admite sursi processual, lá da lei, do artigo 89 da lei 9.099/95. Maravilha. O que também que eu não posso esquecer do crime de furto? Não posso esquecer a hipótese de furto privilegiado. Aqui no parágrafo 2º. O parágrafo 2º me traz as hipóteses de furto privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção ou diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Se o criminoso é primário, primeiro requisito por furto ser privilegiado, o criminoso tem que ser primário. Primeiro requisito por furto privilegiado, criminoso ser primário. Segundo requisito, que a coisa seja de pequeno valor. E aqui 99% dos meus alunos confundem esse troço. Coisa de pequeno valor não é coisa de valor insignificante. Coisa de pequeno valor não é coisa de valor insignificante. Coisa de valor insignificante, eu aplico o princípio da insignificância, fato atípico. Coisa de pequeno valor, eu falo em furto, mas é furto privilegiado, em que o juiz pode substituir a pena, apenas aplicar uma pena de multa. Pô, professor, me dá um critério objetivo. Me dá um critério objetivo, não vou rodar. Eu não vou conseguir manjar isso. Saquem o seguinte. Segundo o entendimento... valores aproximados. Segundo o entendimento do STJ, até 10%, se a coisa não ultrapassar 10% do valor do salário mínimo, insignificante. Acima de 10%, mas até um salário mínimo, coisa de pequeno valor. Guardem isso. Até um salário mínimo é coisa de pequeno valor. Até 10% do valor do salário mínimo é coisa insignificante. Isso vai ajudar vocês na hora da prova. E vejam o que eu vou dizer para vocês. Para eu falar em furto privilegiado, se eu falo em coisa de pequeno valor, o camarada tem que ser primário. Porque se ele for reincidente, eu não posso aplicar o benefício do parágrafo 2º. Agora, se eu estou diante de furto insignificante, de princípio da insignificância, tanto o STJ quanto o STF já tem entendimento aí mais do que costurado de que não é imprescindível o agente ser primário. Eu posso aplicar a insignificância até mesmo para agentes reincidentes em se tratando de coisa de valor insignificante. Muito cuidado com o que eu disse aqui. Ok, pessoal? O parágrafo 2º, o furto privilegiado não pode ser confundido com furto insignificante. O furto insignificante tem outra estrutura. O parágrafo 2º é outra coisa. Maravilha? Sensacional. O parágrafo 3º é o furto de energia elétrica. Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Por exemplo, o que ele está me dizendo? O camarada que subtrai energia do poste de luz, ele vai responder por furto. Faz uma ligação clandestina lá no poste de energia para ter luz em casa. O gato, ele vai responder por furto de energia. Por que ele traz esse parágrafo 3º para mim? Ele está querendo me explicar
que quando o caput fala em subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, o parágrafo terceiro está me dizendo que essa coisa móvel pode ser, inclusive, a energia elétrica. E mais, ou qualquer outra que tenha valor econômico. Por exemplo, a energia cinética, a energia térmica, a energia genética. Energia genética. Furto de sêmen. Camarada que furta o sêmen de gado, tem furto de sêmen de gado que vale aí milhões de reais. O furto do sêmen é considerado energia genética. Então, o camarada que furta sêmen vem aqui para o parágrafo terceiro. Olha que coisa interessante. Ah, professor, legal isso. E, professor, eu tenho uma curiosidade. Mata a curiosidade minha. Eu tenho um negócio aqui em casa que ele pega 128 canais da Globo. Todos os filmes. Telecine, HBO, até o canal Combate. Eu quero saber se a TV a gato entra aqui, professor. Como é que eu faço, professor? TV a gato entra aqui ou não? Liga aí para mim, quem tem TV a gato. Ninguém vai aparecer. Ninguém vai ser super sincero. Bom, olhem só. O que fala tanto o STJ quanto o STF sobre isso? O STJ diz o seguinte. Sim, esse material, só estou vendo Aqui, pessoal, é só lei seca, vocês perceberam, né? Que aqui é só lei seca. Não é nada, não tem nada sofisticado aqui. Afetivo funcional de idolatria. Está aqui. Estou vendo as perguntas aqui, aproveitando. Não tem nada sofisticado. Só peguei a lei seca e grifei alguns pontos aqui que eu acho importantes e estou passando para vocês. Esse material vai ser disponível sem dúvida. Tá? Ah, já tive IPTV. Muito bem. Olha só, pessoal. O que o STJ fala? O STJ é o seguinte, amiguinho, o parágrafo terceiro fala: equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Amiguinho, o sinal distribuído pela operadora, ele tem valor econômico. Se esse sinal tem valor econômico, é crime sim. É crime de furto sim. É crime de furto sim, pois ele tem valor econômico. Ok. O que fala o STF sobre isso? O STF foi um raciocínio muito inteligente. O STF falou o seguinte: o que é furto? Furto é subtrair. O verbo é subtrair. O verbo nuclear, a elementar é subtrair. Subtrair indica diminuição. Para eu subtrair alguma coisa, aquela coisa tem que diminuir. Então, se eu tenho 2 adaptadores, se alguém subtrai um adaptador, eu só vou ter um, eu vou perder um. Ah, professor, que ridículo isso. Pois é. Mas olhem só. Quando alguém capta, olha a palavra que eu estou dizendo, quando alguém capta o sinal de uma operadora de TV que vai distribuir por satélite, quando um usuário capta, esse sinal diminui? Faz diferença para o sinal da TV se 1 ou 1 milhão de pessoas estão captando aquele sinal? Não faz, porque o sinal está no ar. O sinal de TV não diminui. O sinal que é distribuído via satélite, ele não diminui. Pouco interessa se é 1 pessoa ou 1 milhão de pessoas captando o sinal. É só você colocar na frequência. O que a maioria desses aparelhos faz é colocar na frequência que o sinal está sendo distribuído. Então, como se está captando e não subtraindo, não há diminuição do sinal, eu não posso falar em furto. E é por isso que o STF fala que no caso da TV a gato, é fato. Sacaram isso, pessoal? Sacou, Viviane? Eu tô te vendo, Viviane. Você quer balançar a cabeça. Então, vejam. Ah, professor, então vou comprar minha maquininha. Vai ter que ter dinheiro para chegar no STF, porque separar no STJ é cana.
Então, o STJ entende que é crime e o STF entende que é fato atípico. Por esse raciocínio que eu passei para vocês. Ok, pessoal? Posso seguir? Posso seguir? Maravilha. Professor, parágrafo 4º, furto qualificado. O que o senhor quer me falar sobre furto qualificado? Questões imprescindíveis aqui. Primeira qualificadora, que vai levar a pena para 2 a 8 anos. Se houver destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Se houver destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Percebam que destruição ou rompimento de obstáculo esse obstáculo é algo externo à coisa. É algo que dificulta eu ter acesso àquilo que eu quero. Por exemplo, se eu quero levar a televisão do camarada, o obstáculo é a porta, o obstáculo é o portão, o obstáculo é a janela. Então, quando eu quebro o portão, eu quebro a janela para ter acesso à televisão, eu estou rompendo obstáculos. Sacaram isso? Se eu danifico o próprio objeto que eu estou levando, isso não é um obstáculo, pois o obstáculo é externo à coisa. Se eu estrago aquilo que eu estou levando, não é furto qualificado. O crime é destruir ou romper o obstáculo, e não a coisa que eu estou levando. Sacaram isso, pessoal? Sim ou não? Ah, não entendi. Mais ou menos, professor. Me explica um pouco mais. Vou colocar para vocês entenderem onde eu quero chegar. Por conta desse raciocínio, a divergência dentro do próprio STJ, eu quero que vocês saibam essa divergência a respeito do camarada que quebra a janela do carro para levar o carro. Por quê? Se eu quebro a janela do carro para levar um computador que está lá dentro, se eu quebro o vidro do carro, janela, eu quebro o vidro do carro para levar um computador que está lá dentro, alguém duvida que o vidro é um obstáculo ao computador? Não. O vidro está sendo um obstáculo. É algo externo à coisa. Eu estou levando o computador. O vidro está servindo de obstáculo. Ok. Então, se eu quebro a janela, entra no carro e pega o computador lá dentro, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Agora, e se eu logo penso, eu não vou levar o computador. Eu vou levar o carro com o computador. O vidro do carro é um obstáculo? É algo externo ao carro? Ou o vidro do carro faz parte do próprio carro? Claro que o vidro faz parte do próprio carro. E é por isso que há esse entendimento que se você leva o carro inteiro, você responde por furto simples. Porque o vidro não é obstáculo. O vidro faz parte do próprio objeto que você está levando. Sacaram o que eu estou dizendo, pessoal? Sacaram? Agora, se você leva o laptop, leva a jaqueta, leva o som que está dentro do carro, você não está levando o objeto que você danificou. Por isso seria obstáculo. Quero que vocês entendam que existe essa divergência dentro do próprio STJ. Quero que vocês saibam disso, tá bom? Qual que é o entendimento que está sendo sedimentado hoje em dia acerca desse tema? O entendimento que está se formando é que nas duas situações, por política criminal, o agente vai responder por furto simples. Por política criminal. Sacaram isso? Por política criminal, pois seria desproporcional punir de forma mais grave aquele indivíduo que leva o laptop em relação àquele que leva o carro com o laptop junto. Não é desproporcional? Então, por política criminal, já há formação, já há sedimentação de que em ambas as situações o furto será simples. Entenderam o que eu disse, pessoal? Um pouco mais avançado. Estamos bem? Estamos bem? Sim ou não? Balança a cabeça aí. Entenderam o que eu disse? Professor, estou ficando cansado, professor. Professor. Diga, velho.
Luiz Rogério, boa noite, tudo bem? Boa noite. Sobre o furto aí, vai ser simples. Eu fiquei meio confuso aqui. Um Pode exemplo, tem um falar. computador dentro do carro. Se eu Sim. quebro o vidro do carro e pego o computador e levo, vai ser furto qualificado. Em tese, sim. O Em vidro tese, não é, sim. o vidro não Isso, é obstáculo? sim. E se Sim. eu quebro o vidro do carro e levo somente o carro, o furto vai ser simples? Por quê? É por isso que eu falei. O que é obstáculo? Obstáculo é algo externo à coisa. Lembra do portão? Eu quero levar o portão ou eu quero levar a televisão que está dentro da casa da pessoa? A televisão. E eu quebro o quê? O portão. Eu quebro a porta. O portão, a porta, a janela são obstáculos. Sacaram isso? E a lei fala com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O que tem que ser rompido para dar a qualificadora é o obstáculo e não a própria coisa que eu estou levando. Sacou o que eu estou dizendo, Luiz Rogério? Sim, Se senhor, eu, doutor. se eu danifico o próprio objeto que eu estou levando, eu não estou danificando o obstáculo. Eu estou danificando a própria res. Sacou? Porque tudo dá para É, entender que é furto qualificado, né? Mas não é, né? aí, o que eu quero dizer com isso? A divergência que se tira é o seguinte: olha, se o camarada leva o carro inteiro, é furto simples, pois o vidro do carro é a própria res, é parte integrante do carro. Então seria furto simples. Agora, se o camarada quebra a janela e leva só a jaqueta que está lá dentro, é furto qualificado. Porque ele está dando o vidro ele funciona como obstáculo. Ele não levou o carro, ele levou o computador. A teoria adotada é da moça ou da penso? É da moço, Sempre. simples Isso não toque. muda nada. Isso não muda nada. Teoria da Amócio. Inversão da posse. Inversão da posse. Escreve Amócio. Só para fazer a gente passa batido. Eu falo Amócio, mas talvez vocês estão. Na hora de escrever, é com som de T. Pois é, Amócio. é o simples toque ou inversão do Inversão bem? da posse. Não é Ah, só inversão da posse. inversão da posse. Você tem que pegar aquilo como se fosse seu. Não precisa ter deslocamento com a coisa. Lembra do exemplo Uhum. da empregada doméstica. Não precisa deslocar com a coisa. Basta que você pegue aquela coisa com a intenção de ser sua. Inversão da posse. Beleza, mestre? Beleza. Maravilha. Mas o que eu quero fechar com isso aqui? Que para questões de política criminal, os tribunais estão entendendo que na questão do veículo é mais adequado você utilizar furto simples para ambas as situações. Levar o carro inteiro ou levar a jaqueta que está dentro do carro. Ok? Ok? Isso no STJ. Maravilha, pessoal? Sacaram? Lembrando, obstáculo é algo exterior à coisa. Como é que eu comprovo o rompimento de obstáculo, professor? Perícia. Por ser algo que deixa vestígios, é imprescindível a perícia. É imprescindível a perícia. Já cansei de ver cair em prova e já cansei de ver a qualificadora sendo derrubada na prática porque não foi feito exame pericial no objeto. Perícia. Maravilha. Agora eu quero conversar com vocês da qualificadora do inciso 2. Com as qualificadoras do inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Vamos lá. Abra o coração. Qual a diferença entre furto qualificado pela fraude e estelionato? Tá aí, ó, inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude. E quando a gente estuda estelionato, a gente vê que o 7.1 é justamente obter vantagem indevida mediante fraude. Mediante engodo, ardil, artifício, com o intuito de obter vantagem econômica indevida. Como eu vou distinguir o furto praticado pela fraude do estelionato que também tem fraude? Isso é maravilhoso para você. Isso aqui vocês decoraram que eu vou dizer, vocês nunca mais vão errar isso aqui. Guardem isso, pessoal. No furto, a fraude, o engodo, é utilizado
para que a vítima diminua a sua vigilância sobre a coisa e facilite a subtração. No furto mediante fraude, o engodo, a fraude é utilizada para que a vítima diminua a sua vigilância sobre a coisa, facilitando a subtração. A subtração ela é unilateral, e vou dar o exemplo. Imagine vocês, eu vou fantasiado, eu combino com um amigo meu, esse é exemplo de livro, adoro esse exemplo. Eu vou fantasiado de funcionário de TV a cabo, de companhia de energia, bato lá, tá eu e o meu comparsa, a gente bate lá na porta da casa da vítima e fala o seguinte, ó, a gente veio aqui, tá tendo um problema de conexão nessa área, um problema de internet, problema de energia, e a gente veio fazer alguns testes. Eu gostaria que a senhora ficasse aqui comigo, enquanto o meu parceiro vai lá na casa da senhora, onde fica o roteador, seja lá onde for, e ele vai comunicar aqui com a gente para ver se o sinal está ok. A senhora permite a gente estabilizar o sinal da senhora? Permite, fica à vontade. Realmente, a internet aqui de casa é uma porcaria. Blá, 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 blá. O camarada, fica lá conversando com a mulher, fantasiado, de como se tivesse da companhia de telefone, como se fosse da companhia de internet, e o outro não está lá dentro fazendo teste nenhum, ele está pegando os bens de valor da casa. Percebam que a fraude utilizada aí, ela serve para diminuir a vigilância da vítima sobre a coisa, facilitando a subtração. A subtração continua a ocorrer, a subtração é unilateral. Estão entendendo até aí? Vamos dar um exemplo. Vou sair com a minha paquera e quero causar boa impressão. Levo ela no restaurante mais caro aqui de Goiânia. Levo lá, pego meu carro, estou levando ela no restaurante mais caro de Goiânia. Chegando lá, tem na porta é um prédio. Uns falam que é maior do Brasil, não sei o que, não já falaram. É um prédio lá, então não tem estacionamento, é um prédio. É um prédio. O restaurante fica lá no 40º andar do prédio. E tem um serviço de valet lá na porta. O cara com a roupa do valet, falando que aquilo lá é um serviço de valet, fala, inclusive é R$20 a noite toda. Eu vou e entrego o meu carro. Eu entreguei o meu carro para o cara, porque eu acreditava que era um serviço de valet. Entreguei a chave com o carro. Quando acabou o jantar, que já foi caro, eu descobri que ele ficou mais caro ainda. Porque aquilo lá nunca foi um serviço de valet. Foi um falso valet. Os caras subtraíram 40 veículos naquela noite. Gente, eu já vi isso acontecer. E quando tem show aqui tinha, né? Agora não tem mais nada. Quando tinha show, aqui na BR, os caras montavam um estacionamento que nunca existiu, levava 40 carros na noite. Percebam, aqui a fraude não foi utilizada para diminuir a vigilância da vítima sobre o objeto. É muito maior. A vítima entrega o objeto. Sacaram isso? Não há uma subtração, pois a vítima entrega. O autor do fato obtém vantagem devida econômica. É por isso que se diz que enquanto o furto ele é unilateral, pois precisa da subtração, lembra dos caras fantasiados lá da companhia telefônica? O furto exige a subtração, ele é unilateral. O estelionato, ele é bilateral. Pois se a vítima não fornece o bem para mim, eu não consigo pegar. A vítima me entrega o próprio bem. Sacaram isso, pessoal? A vítima me entregou o carro. Sacaram isso? Fechou? Maravilha, sensacional. Então, furto, isso se vocês lembrarem dessa questão teórica
para distinguir o furto mediante fraude e estelionato, vocês vão se dar muito bem, vocês vão acertar as questões. O furto é unilateral, pois tem subtração. O estelionato é bilateral. O estelionato é bilateral, pois eu preciso de uma conduta ativa da vítima para ter acesso à coisa. Maravilha, maravilha. Querem ver? Chego lá na boate. Na boate, saudade. Boate. Chego lá na boate. Coloco uma bolsa lá que vale R$100, entrego uma bolsa. Deixo lá no copeiro. E na hora de ir embora, tem uma pessoa tomando conta. Eu vejo do lado da minha uma bolsa que vale tipo R$15.000. Gente, tem bolsa que vale R$15.000. Eu vejo uma bolsa que vale R$15.000. Eu falo, aquela bolsa é a minha. Não, essa bolsa é... Não. A minha é aquela, você está enganado. Pode me entregar. A minha bolsa é aquela lá, ó. O cara te entrega a bolsa de R$15.000. Isso é furto ou estelionato? Estelionato. Sacaram a bilateralidade do estelionato? Sacaram? Eu não fui lá e subtraí. Eu me valei da fraude para que a vítima me entregasse o bem. Sacaram isso, pessoal? Viu como é fácil quando a gente começa a entender na teoria, assim? Maravilha! Próxima qualificadora, escalada. Escalada. Muita gente acha que escalada é o cara pular o muro. A escalada ela exige 2 requisitos. Quais são os requisitos da escalada? Uso anormal da via, guardem isso. Uso anormal da via associada a um desforço incomum. Desforço incomum mais uso anormal da via. Se tem só um ou tem outro, se tiver só um sem o outro, não dá escalada. Vou explicar. Querem ver? Vocês já viram em cidadezinha do interior? É muito comum que haja... Não tem muro alto. Tem tipo aquelas murinho de 1 metro de altura. Já viram isso? Tá pequeno. Muito comum. Quando um murinho de 1 metro, dependendo da altura que o camarada tem, ele só passa a perna e ingressa dentro da residência. Depois pega os bens lá dentro. Isso é escalada? Teve o uso anormal da via. Ok. Mas teve desforço incomum? Não teve. Por isso não é qualificador de escalada. Sacaram isso, pessoal? Sacaram isso? O muro é muito baixo. O muro é muito baixo. Teve uso anormal da via? Teve. Mas teve desforço incomum? Não. Ele só levantou a perna e conseguiu passar para lá. Sacaram isso, pessoal? Sim ou não? Parece. Como é que eu detecto isso no caso concreto? Perícia. Perícia que vai me dizer. Muito bem. Agora. Quando eu vejo esse conceito, eu tenho que perceber que a escalada pode ser por cima, mas também pode ser por baixo. Se eu cavo um túnel para pegar dinheiro de um banco, qual é o conceito de escalada? Desforço incomum e uso normal da via. Fazer um túnel é uso normal da via para entrar dentro de um cofre? É. Há um desforço incomum? Existe. Então, a escalada pode ser tanto pular o muro, quanto também fazer um túnel. Se o povo não lembra disso. Então, você subtrair dinheiro de um banco fazendo um túnel também é considerado qualificador da escalada. Mas, muito na moda. Da hora é esse. Eu quero pegar fio de cobre. De vez em quando tem cidade inteira, bairro inteiro de cidade fica apagada porque a bandidagem leva os fios de cobre tudo dos pontos de energia e acaba a energia do bairro. O camarada que sobe no poste para subtrair o fio de cobre, furto qualificado pela escalada? Há um desforço comum?
Subiu no poste é um desforço comum. Agora, tem uso anormal da via? Não tem. Sabe por quê? A única forma de eu ter acesso ao fio de cobre é subir no poste. Se a única forma de eu ter acesso é subir no poste, eu não posso falar que eu me vali do uso normal da via. E por isso a jurisprudência está toda sedimentada que furto de fio de cobre, é furto simples. Não pode ser considerado escalada, pois não é um uso normal da via você subir o poste para subtrair o fio que está no poste, pois é a única forma de ter acesso a ele. Não estou falando para vocês concordarem, estou falando que isso vocês vão colocar na prova. Tudo bem? Então, furto de fio de poste não é qualificado pela escalada. Maravilha, sensacional. 10h20. Só uma coisa. Roubo. Olha o 5.7. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, depois de havê-la por qualquer meio reduzida em possibilidade de resistência. A reclusão de 4 a 10 anos. Veja que o verbo é o mesmo, subtrair. Subtrair o quê? Coisa alheia móvel. Qual que é a diferença entre o furto e o roubo? A diferença entre o furto e o roubo é que essa subtração ela não foi praticada de forma clandestina. Essa subtração ela foi praticada com emprego de violência, com emprego de grave ameaça ou impossibilitando a resistência da vítima. Então, há 3 formas de praticar o crime de roubo. O crime de roubo é o furto com o emprego de constrangimento ilegal. O crime de roubo é o furto com o emprego de grave ameaça. É o furto com emprego de violência. É o furto reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. Então, há 3 formas de praticar o crime de roubo. Primeiro, a pessoa está com a bolsa. Eu dou um soco nela e pego a bolsa, roubo. A pessoa está com a bolsa, eu aponto a arma para ela e falo, passa a bolsa. Se ela não me passar, eu vou e pego. Ou o terceiro exemplo, que eu nunca vi na prática, mas a prova adora. Reduzindo a impossibilidade, reduzindo a vítima à impossibilidade de resistência. Estou lá no bar do peão. Chega a menina e me oferece uma bebida, lá no bar do peão. Já falei, ganhei a noite, a mulher está me oferecendo a bebida. Eu bebo a bebida. Ela, depois que me dá a bebida, fala, vamos para sua casa. Eu falei, nossa, meu Deus, ganhei a noite 2 vezes. Chegando em casa, eu apago. Acordo 3 dias depois, com fome, com sede, desorientado. Eu sei que são 3 dias, que eu já peguei um caso assim. Uma vez. 3 dias depois, o cara acordou com fome, desorientado, com a casa limpa. Limpa mesmo, a mulher levou tudo. A mulher levou tudo da casa dele. Fez a mudança. Boa noite, Cinderelo. Colocou a bebida, colocou droga na bebida do cara, o cara desmaiou em casa, levou ele em casa, o remédio foi fazer efeito lá, ele desmaiou, ela foi e levou todos os objetos. É essa a terceira hipótese que a gente está fazendo referência aí no roubo. É isso que é reduzir a vítima à impossibilidade de resistência. Então, violência, grave ameaça e reduzir a capacidade de resistência da vítima. Isso é roubo. O que tem de mais aqui? O termo técnico. Esse roubo aqui do 157 é o que a gente chama de roubo próprio. Então, o 157 caput é chamado de roubo próprio. O que é roubo próprio? No roubo próprio, primeiro, eu pratico a grave ameaça. Primeiro, eu pratico a violência. Primeiro, eu reduzo a capacidade de resistência da vítima. E depois eu efetuo a subtração. Sacaram isso? Roubo próprio é isso. Primeiro eu aponto a arma, depois a pessoa me entrega a coisa. Primeiro eu dou um soco, a pessoa me entrega a coisa. Primeiro a violência, primeiro a grave ameaça, primeiro a redução da capacidade de resistência da vítima e depois a subtração. Isso é roubo próprio. Tudo bem até aí? Vejam que o roubo próprio pode ser praticado com grave... Então, já estou falando tecnicamente. O roubo próprio, que está no 157 caput, pode ser praticado com grave ameaça. O roubo próprio pode ser praticado com violência. E essa violência aqui,
é que a gente chama de violência própria, o cara deu um soco no outro. Então, o roubo próprio pode ser praticado com grave ameaça, o roubo próprio pode ser praticado com violência própria, o soco, violência à pessoa. E aqui que eu quero que vocês guardem o nome desse troço que eu vou falar. Essa terceira hipótese de praticar o roubo, que é quando eu reduzo a capacidade de resistência da vítima, é chamada de violência imprópria. Então, reduzir a capacidade de resistência da vítima para efetuar a subtração é chamada de violência imprópria. O exemplo do Boa Noite Cinderelo é um exemplo de roubo com violência imprópria. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que vocês lembrem na hora da prova que o roubo próprio, que é o roubo do caput, o que é roubo próprio, professor? Violência primeiro, grave ameaça primeiro, redução da capacidade de resistência da vítima e depois a subtração. O roubo próprio do caput pode ser praticado com violência própria e violência imprópria. Estamos bem? Estamos bem? Maravilha. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que vocês lerem o parágrafo primeiro, vai dar tilt na cabeça de vocês se vocês não souberem disso. Olha o parágrafo primeiro, que é o que a gente chama de roubo impróprio. Então, 157 caput, roubo próprio. 157, parágrafo primeiro, roubo impróprio. O que tem nesse roubo impróprio aí do 157, parágrafo primeiro? Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa para seu terceiro. Veja que no roubo impróprio, eu já estou com a coisa na minha mão. E só depois eu emprego a violência. E só depois eu emprego a grave ameaça. A doutrina costuma, para a gente pôr isso na cabeça, a doutrina costuma dizer que o roubo impróprio é um furto que deu errado. O cara entrou na casa da pessoa achando que não tinha ninguém. Chegou lá, está com a televisão na mão. Na hora que ele está saindo com a televisão, aparece o dono da casa. Ele já está com a televisão na mão. Aí ele fala para o dono da casa, sai da minha frente, senão eu te mato. Veja que primeiro veio a subtração e depois veio grave ameaça. Sacaram isso, pessoal? Sacaram isso? Isso é roubo impróprio. Roubo próprio, violência, grave ameaça, redução da capacidade de resistência e depois subtração. Roubo impróprio, primeiro a subtração, depois a violência, depois a grave ameaça. E vejam mais, que o roubo impróprio, ele só admite grave ameaça e só admite violência. Em outras palavras, o roubo impróprio só admite violência própria. O roubo impróprio não admite violência imprópria. Em outras palavras, o roubo próprio admite violência própria e imprópria, e o roubo impróprio só admite violência própria. Isso vai cair na prova de vocês. Ah, professor, por que não? Imagine, eu estou lá com a televisão na mão, estou saindo da casa do cara e o dono da casa aparece. Alternativa A, você fala que vai matá-lo se não deixar você sair com a televisão. Alternativa B, você dá um chute nele e sai com a televisão. Alternativa C, você chama ele para tomar um drink e coloca uma bebida para ele beber, pensando que com isso ele vai desmaiar e você vai poder conseguir sair de lá. É lógico que o roubo impróprio não admite violência imprópria, não tem jeito. Não tem jeito. Sacaram isso, pessoal? Guardem isso. Roubo impróprio é o furto que deu errado. O cara entrou na casa achando que não tem ninguém. No meio da atividade, no meio da execução do crime, ele vê o dono da casa aparece e para sair de lá e levar a coisa junto com ele, ele tem que ameaçar a vítima, ele tem que agredir a vítima, tem que agredir o proprietário da casa. Ficou claro isso, pessoal? Ficou? Roubo próprio admite violência própria e violência imprópria. Roubo impróprio só admite violência própria, não admite violência imprópria. Olha essa cabeça aí, pessoal. Tudo bem? Estamos bem? Professor, eu já não sei nada. Você está falando uns 15 minutos que eu estou pensando na novela. Na novela, não sei mais nem o que você está falando aí mais. Já fui embora.
Eu estou aqui, você está me vendo, mas não é eu. Professor, Aí, mestre. Luiz Rogério. Professor, então, no o roubo, o artigo 157 caput, seja por qualquer e-mail que fala que 157 caput é o roubo próprio. E o parágrafo primeiro é o roubo impróprio. Depois que eu adentro numa casa, né? Estou com a televisão, com um sofá, qualquer objeto, e vou sair, me deparo com o dono, qualquer meio que eu utilizo será o roubo impróprio, né? Qualquer Ou com meio, a faca, ou com a violência ou grave faca, com ameaça. o murro, com a arma, Exatamente. né? Exatamente. É isso E o mesmo. simples fato de eu intimidar uma pessoa, que eu estou com a arma na cintura, um simulacro, um exemplo, é o que se Ué, configura o roubo impróprio grave também. ameaça. Grave ameaça. Pode ser com um pedaço de cano, pode ser com o dedo. Já viu o cara assaltando o outro com o dedo. Coloca o dedo embaixo da camisa, grave ameaça. Já vi gente assaltando a outra, e às vezes eu pergunto, como é que você assaltou ele? O cara fala, na audiência, no grito. No grito. Passa aí passa o celular. A pessoa vai e passou. O que estava na mão? Nada. Você entendeu? No grito. Assaltou no grito. Já vi acontecer também. Não é necessário que a grave ameaça, o nome diz, o próprio nome diz, é uma grave ameaça. Você tem que temer um mal grave. O mal grave pode ser uma agressão. O mal grave pode ser um empurrão. Esse mal injusto pode ser qualquer coisa, não necessariamente um tiro, uma facada. É mal grave. Grave ameaça. Ok? Tranquilos? Pessoal, então, por hoje é só. A gente vai... Arrebatamento. O que? Furto por... Furto por arrebatamento. O que você está chamando de arrebatamento? O trombadinha? O trombadinha é? Qual que é o exemplo? Fernanda. Se for o que eu estou pensando, o furto praticado com... Posso, eu tenho muita coisa aí para vocês. Depois eu falo sobre o material. O que a gente fala? Se houver contato físico entre os agentes, isso a gente fala muito lá na destreza. Já tirei aqui, não vou colocar lá de novo. O que é destreza? Para o indivíduo, ele consegue abrir a sua bolsa, coloca a mão lá dentro, tira o seu celular, tira o dinheiro que está lá dentro, sem que você perceba. Isso é o furto qualificado pela destreza. Agora, se eu trombo em você e simulo que estou trombando em você, mas na verdade eu não estou trombando em você, eu estou pegando a sua corrente enquanto eu trombo em você, eu estou pegando a sua carteira enquanto eu bato em você, eu te desequilibrei para isso. Depois, passa 5 metros, você viu que você está sem carteira, sem a corrente. Isso não é furto. Isso é roubo. Isso é roubo. Vocês sacaram o que eu estou dizendo, pessoal? A destreza, ela exige que não haja contato físico. Se a pessoa empurra a outra, mesmo simulando um simples esbarrão, isso não é furto. Isso é roubo. O trombadinha não pratica furto. O trombadinha pratica roubo. Foi boa pergunta. Sacaram o que eu estou dizendo? Ok? Tranquilos? Tranquilos? Lembra que essa trombadinha é uma forma de violência. É uma forma de violência. Tranquilos, pessoal? Tem muita coisa que dá para falar também, que daria para a gente perder de nada, Fernanda. Perder, assim, ganhar tempo, né? Mas, pessoal, por hoje é só. Vou sobre o material. Eu tenho muitos slides com apontamentos. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, não tem problema algum. Eu sou professor aí há
16 anos, pessoal. Então, muita coisa você vai acumulando. Você já não põe num material só, você vai acumulando e fica mais... O que eu tenho nos meus slides são a questão jurisprudencial, talvez ajude vocês. Então, eu acho até por isso vale a pena. Mas não é um material... não é um resumo da aula, não é isso? Tá? São apontamentos. Por exemplo, eu coloco lá o artigo tal e coloco alguma jurisprudência diferente sobre aquele tema. Ok? Então, são apontamentos, não é um material extenso sobre a aula. São apontamentos que é interessante sobre o que a gente passou. Isso aí eu posso passar para vocês tranquilamente. Está tudo atualizado, tudo que tiver lá, vocês podem confiar. Agradeço a atenção. Peço desculpas porque não é o tipo de aula, não é legal a gente ter que falar tudo tão corrido. Sei que cansa para vocês, cansa pouco para mim, mas é a forma como a gente tem que fazer. A gente tem que trazer essa quantidade de informação num tempo muito curto. E imagina, a gente tem que falar de drogas, a gente tem que falar de estatuto de desarmamento, a gente tem que falar de todos os demais crimes do Código Penal, de organizações criminosas. Não, é o mundo que a gente tem que falar ainda. Então, peço a compreensão de vocês que o nosso tempo é corrido mesmo. Valeu, pessoal. Agradeço. Qualquer sugestão, pergunta, vocês fiquem à vontade. Quem não adicionou, pode adicionar lá no Instagram, pode fazer pergunta pelo Instagram também. E eu estou aí com vocês. Valeu. Tamo junto. Um grande abraço. Bom descanso a todos.